Boa noite. Nesse momento eu vou fazer uma pequena apresentação a respeito da segunda etapa de, do processo de refino do petróleo, que é a etapa de craqueamento do petróleo. E em uma definição assim mais direta e geral, a gente tem que o craqueamento seria a quebra das moléculas mais pesadas para que elas se tornem moléculas mais leves. E a intenção de se trabalhar com moléculas mais leves é que você possa ampliar a gama de subprodutos que você vai obter a partir do petróleo. Então, a gente pode destacar como as técnicas, né? Primeira técnica, uma técnica mais antiga, assim, que é o craqueamento térmico, né? Ou pirólise. Ela foi testada pela primeira vez por William Burton em 1909 e consistia em elevar a temperatura dessas moléculas, né, aproximadamente 400 graus Celsius, para que as ligações químicas elas se rompessem, assim formassem moléculas menores. Esse processo de craqueamento, essa técnica de craqueamento térmico, ela é dada em duas etapas, né? A primeira etapa a gente tem a formação de ácidos carboxílicos, né? E a gente tem aqui também essa imagem onde a gente vê que uma molécula grande, pesada, né, submetida a uma temperatura de 400 graus Celsius, ela vai estar gerando aí os ácidos carboxílicos como a gente deseja. Na segunda etapa já a gente usa esses ácidos carboxílicos para produzir novos subprodutos, né? E a gente pode fazer tanto uma descarboxilação, que seria a formação de dióxido de carbonos e alcanos lineares, ou a descarbonilação, né, que seria a formação de monóxido de carbono, água e alcenos terminais. Que a gente tem a equação de reação também, onde é que a gente tem na descarboxilação, a gente tem a formação de dióxido de carbono com um alcano linear. E aqui a gente tem, no processo de descarbonilação, a gente tem a formação de um monóxido de carbono, água e um alceno terminal. Bem, já trabalhando com um tipo de craqueamento mais atual, a gente tem o craqueamento catalítico, que é uma técnica que consiste na utilização tanto de energia térmica como de uma ação de um catalisador. Então, a partir desse novo agente de força motriz, né, que seria a ação do catalisador, vários outros produtos podem ser conseguidos a partir, produzidos a partir do petróleo, né? Vai desde gasóleos até óleos pesados e triacilglicerídeos e outros. Bem, as vantagens do craqueamento catalítico em relação ao craqueamento térmico é que justamente por se utilizar um catalisador, a necessidade de uma pressão e temperatura altas ela é desfeita, né? Então, como você tem duas forças motrizes ali, a gente já não precisa tanto de uma energia de pressão e temperatura tão alta como era no caso do craqueamento térmico. Mas além disso, né, com a adição do catalisador, né, a parte de reação sendo controlada pelos catalisadores, os produtos que são gerados a partir disso podem ser muito mais seletivos, né? A gente consegue controlar,
quais os produtos que vão ser obtidos a partir desse processo de craqueamento catalítico. E agora, a técnica que é atualmente utilizada, né, na maioria das refinarias de petróleo, que é o processo de craqueamento catalítico fluido, o FCC. Ela consiste em três etapas: a etapa de reação, de separação e de regeneração. E o objetivo maior desse processo é manter uma eficiência máxima, assim, um reaproveitamento máximo de toda a matéria-prima e de todos os recursos que são utilizados. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação dessas etapas aqui através dos textos, e no final disso a gente vai ter uma imagem de um fluxograma onde vamos poder perceber esse fluxo por onde esse processo acontece. Bem, na primeira etapa, né, que é a etapa de reação, ela acontece no riser, que é um reator de transporte pneumático ascendente, né, vem do inglês riser. E nessa etapa, as moléculas pesadas são inseridas, né? Elas geralmente são inseridas como gasóleo, né? E esse gasóleo ele é aquecido a mais ou menos uns 200 a 300 graus Celsius. E ali dentro do riser é inserido também o catalisador aquecido a 650, 700 graus Celsius. E também inserido o vapor de água. E esse vapor de água inserido ali naquela mistura faz com que todos eles ali se juntem numa mistura fluida, e, e o catalisador passe a fazer efeito ali na quebra das moléculas mais pesadas. O que acontece também é que quando esse catalisador ele passa por ele cumpre esse objetivo de, de fazer a quebra, né, de fazer a quebra das moléculas, ele é formado coque, um coque, e assim é desativado a sua propriedade catalítica, justamente por conta dessa formação do coque e pelos metais pesados presentes no gasóleo. Aqui já nessa etapa de separação, né, o segundo estágio ali desse processo, o catalisador é separado das moléculas. E as moléculas também são direcionadas às câmaras de fracionamento. Dessa forma, o catalisador ele é enviado pelo striper, né, junto com o vapor da água, para uma outra câmara onde a gente vai poder ter um reaproveitamento desse catalisador, uma reativação. E esse vapor de água ele vai auxiliar para que esses metais e hidrocarbonetos presentes no, no catalisador eles sejam removidos. Então, basicamente é isso, né? Essa etapa de separação, as moléculas elas são enviadas para um outro compartimento, onde eles vão passar por subprocessos, né? Subtratamentos, e enquanto o catalisador ele é enviado para um outro compartimento.
E esse outro compartimento, né, ele determina a última etapa desse processo de craqueamento catalítico fluido, que é o regenerador. Ali no regenerador, o catalisador ele é reativado, né, através de um processo de queima do coque. Aquele coque que foi produzido na primeira etapa, na etapa de reação, ele é queimado e, e assim o catalisador passa a estar reativado. E aí, como eu falei antes, todo esse processo ele é muito voltado para a questão de eficiência e reaproveitamento máximo da matéria-prima. E até mesmo essa energia que é liberada a partir da queima do coque, ela é reaproveitada, né, em outros processos do refino do petróleo. Então, aqui a gente já tem o reaproveitamento do catalisador, né, nessa etapa de regeneração e também até mesmo o reaproveitamento da energia liberada dessa queima do coque. Então vamos lá para uma explicação aqui nesse fluxograma. Então aqui nessa primeira parte a gente tem a entrada de gasóleo. Esse gasóleo ele é direcionado aqui para esse reator, né, que é chamado de riser. Nesse reator aqui a gente tem também a inserção do catalisador regenerado. Por que catalisador regenerado? Porque ele está saindo aqui do regenerador, certo? A gente vai ver aqui ó, do regenerador. E é inserido o vapor de água para contribuir aqui nesse processo de reação. E aí a gente seguindo o fluxograma, né? O catalisador aqui mesmo, nesse processo de separação, ele já vem para cá, ele já é direcionado para a câmara de regeneração, né? O regenerador, enquanto as moléculas, né? Elas são direcionadas aqui para essa câmara de fracionamento, onde aqui o que antes tinha entrado como gasóleo vai virar gás de cracking, gasolina de cracking, gasóleo de cracking e ainda temos o óleo residual, que é um tipo de óleo que ainda assim é composto por moléculas pesadas, mas que não se conseguiu quebrar mais ainda essas moléculas. Então é basicamente isso aqui, esse processo, né? A gente tem aqui o riser, né? O reator, onde vai acontecer a reação. Aí daqui a segunda etapa é a separação, onde as moléculas são direcionadas, né, para a câmara de fracionamento, onde elas vão ser subdivididas em subprodutos do petróleo. E o catalisador é direcionado para o regenerador, onde ele vai ser reaproveitado nas próximas etapas de craqueamento catalítico. Bem, por fim, a gente tem como produtos principais, né, desse craqueamento catalítico fluido uma fração de gás, né, C3 e C4 principalmente, uma fração também que é líquida e, como eu falei, a formação do coque, né, que seria a formação sólida no catalisador. E algumas técnicas foram desenvolvidas para que se haja uma maior eficiência nesse processo, né? Então, a gente tem aqui que o enriquecimento de oxigênio na regeneração permite que o operador da refinaria
aumente a capacidade do craqueamento catalítico fluido, tenha uma maior flexibilidade para poder escolher as alimentações, aumente a conversão e a produção do petróleo e reduza os subprodutos. E aí, aqui nessa questão dos subprodutos, é o que eu quero trazer como conclusão para essa etapa, é que o objetivo principal hoje de produção, o produto principal hoje do petróleo é justamente a gasolina e os gasóleos. E sempre buscando também a questão da octanagem, como se ter uma melhor octanagem na gasolina proporciona um combustível mais eficiente, um combustível que vai poluir menos o meio ambiente e um combustível também que vai ter uma melhor eficiência nos motores dos carros. Então, justamente aí a gente tem essa técnica, né, de enriquecimento de oxigênio na regeneração ali do catalisador, para que a gente tenha uma redução na obtenção dos subprodutos, né, que a gente não durante esse processo de fabricação não tem o objetivo de tanto ter subprodutos, mas de ter especificamente gasolina e gasóleos. Então, são essas as etapas, esses os processos de fabricação para a obtenção de gasolina e para a obtenção dos produtos derivados do petróleo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e, mais uma vez, boa noite.